Peço que você abra vossas Bíblias em nome de Jesus, Gênesis capítulo 28. Vamos ler a partir do versículo 10, em nome do Senhor Jesus. O que Deus tem para mim e para você nessa noite. Quem veio disposto a ouvir a voz de Deus, amém? E de mim mesmo eu não tenho nada para te oferecer. Mas se você veio nessa noite ligado no trono da graça, o Deus de encontro se encontra aqui nessa noite, amém? Quem crê nisso? Amém? Louvado e exaltado seja o teu nome. Você que for achando em reverência a palavra, se você puder, em nome de Jesus, se não puder, você fica de pé em nome de Jesus. Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10. Amém? Todos acharam? Podemos ler? E partiu, pois, Jacó de Betseba, e se foi em direção a Ará. E chegou a um lugar aonde passou a noite, porque o sol já havia posto. E tomando uma das pedras do lugar, pondo-lhe debaixo da sua cabeça, deitou-se ali para dormir. Então o Senhor estava posto sobre a terra uma escada cujo topo chegava ao céu. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ele. E por cima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, eu darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, dilatar-te-ei para o ocidente, para o oriente, e para o norte, e para o sul. Por meio de ti, da tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido tudo aquilo que tenho falado. E ao acordar Jacó do seu sono, disse: Realmente o Senhor está neste lugar, eu não sabia. E temeu e disse: Qual terrível este lugar, este senão outro lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. E Jacó se levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que puseram debaixo da cabeça e pôs como coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou aquele lugar de Betel, porém o nome da cidade antes era Luz. E fez também Jacó um voto, dizendo: Se o Senhor for comigo e me guardar neste caminho que vou seguir, e me der pão para comer, veste para vestir, de modo que eu volte em paz à casa dos meus pais. E se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus. De tudo quanto me derem, certamente darei-o. Pode sentar, glorificando, exaltando o nome do Eterno. Amém? Queridos e queridas, estamos diante de um texto bíblico bem conhecido. Todos nós conhecemos a história de Jacó. Mas essa noite o Senhor me levou a meditar mais a fundo. Para a glória do Senhor, não teve muito movimento ontem à noite, né? O hospital ficou tranquilo, até nisso Deus é bom. Então a gente deu início a dar uma pequena meditada na palavra do Senhor. E meditando nisso, a gente criou uns bolsos aqui, criou algumas coisas, e Deus vai falar comigo e com você nessa noite. Pode olhar para teu irmão e dizer: irmão, a palavra pode até ser conhecida, mas a revelação é nova. Amém? Detalhe do início da história de Gênesis capítulo 25, do 19 ao 26. Rebeca, a esposa de Isaque, teve dificuldade para engravidar, mas Deus concedeu a ela filhos gêmeos. Durante a gravidez, Rebeca lutava dentro do seu ventre. Repare, querido, que a história patriarcal já vem de Abraão, passou para Isaque. Isaque foi a esposa escolhida para casar. Rebeca foi a esposa escolhida para casar com Isaque. Tanto é que foi uma escolha, né, que o servo, né, foi até ela e fez testificação da escolha, para ver se verdadeiramente era Deus que estava no controle de todas as coisas. Então Isaque orou 20 anos para que ele pudesse ter filhos.
para que ele pudesse ter a promessa de Deus sobre a vida dele. Repare que Deus faz uma promessa a ele. Então, durante 20 anos, ele orando e crendo na promessa do Senhor. Em nenhum momento ele duvidou, ele orando e crendo. Em um determinado momento, Deus honrou a sua palavra sobre a vida de Isaac, sobre a vida da sua esposa, Rebeca. E então, com o passar do tempo, nasceu o primeiro, um menino, aveludado, peludo. Segundo nasceu Jacó, que segurava com a mão ao calcanhar do seu irmão. Se você for olhar em Gênesis 25, esses dois jovens já nascem, a história deles, eles já nascem, né, dentro do ventre da mãe, eles já começam a lutar entre si, para ver quem era o primeiro, para ver quem era o segundo. Tanto é que Jacó nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. Então Rebeca, no capítulo, se você for dar uma meditada, a partir do Gênesis 25, a partir do 23, o conflito, enquanto estava no ventre, os gêmeos lutavam contra o outro. E Rebeca procurou a Deus para entender o que estava acontecendo. E Deus disse que das nações que estão em tu, 2 nações estavam dentro dela, mas o mais moço serviria o mais velho. O mais velho serviria o mais moço. O primogênito, então, pastor, serviria o... Então Deus já estava dando uma promessa. O tempo se passa, aquele jovem cresce e eles começam a desenvolver. E um começa a ser caçador do campo, o outro andava mais com a sua mãe. E se você for ler o contexto bíblico da história de Gênesis, você vai ver que um era mais apegado a seu pai e outro mais apegado à sua mãe. Em determinado momento esse jovem cresce e um é voltado para a caça. Esaú era caçador nato e muito apegado ao seu pai. Um determinado dia Esaú vai para uma caçada, ele não pega nada. E neste dia ele chega cansado da sua caçada, não pegou nada, e seu irmão está ali preparando algo. E quando ele chega em casa, ele vê o cheiro daquilo que o seu irmão está preparando, ele olha para seu irmão e fala, e pega aquilo, dá-me um pouco disso que tu está fazendo, dessa lentilha, desse cozido, desse guinjado. O irmão olha para ele e fala, não te dou. Ele me dá, não te dou. Porém Jacó decidiu, não, eu vou te dar, mas para mim te dar isso, tu vai me passar o direito da tua primogenitura. Mas repare que não foi um negócio, queridos e queridas, de boca. Jacó, muito sábio, diz assim, olha, que Deus seja testemunha entre eu e ti. Ele faz uma aliança, não foi um negócio falado de boca, não foi só um negócio de boca entre os dois, um trato, não. Ele fala que Deus seja testemunha entre eu e ti. Era um hábito antigamente do Antigo Testamento que o povo dizia. Jacó falou muito isso durante a sua caminhada, que Deus seja testemunha entre eu e ti. Então Jacó oferece isso para seu irmão, e seu irmão, sem saber, sem ter noção, ele acaba pegando aquilo, pastor, e abrindo mão daquilo que Deus entregou nas mãos dele. Repare quem era o primogênito? Esaú. Mas Jacó chega e faz uma oferta para Esaú. Jacó fala, olha, me dá o direito de tua primogenitura. E ele acaba aceitando aquilo. Mas antes de ele firmar um compromisso, Jacó diz, olha, que Deus seja testemunha entre eu e ti. Sabe o que ele está dizendo no original? Que Deus venha ver entre eu e ti o que estamos fazendo aqui. Aquilo foi feito, o tempo se passou. Determinado dia, estou só trazendo a ilustração da mensagem. Determinado dia, Isaac está velho. Isaac chama seu filho Esaú e fala, olha, Esaú, pega um guisado para mim, prepara uma caça para mim daquele jeito que tu sabe caçar, prepara-me, traz para mim poder te abençoar, para mim poder derramar a bênção sobre ti, a bênção da primogenitura sobre a tua vida. Então ele vai. Rebeca escuta aquilo, pastor, mas Rebeca escuta, quando Rebeca escuta aquilo, Rebeca começa ali a armar, né, um plano. Ela chama Jacó e fala, olha, teu pai vai abençoar Esaú. Oh, aleluia. Então, vai, faz o que eu estou te mandando. E ele questiona a mãe e fala, mãe, mas eu não vou fazer isso, porque em vez de vir em cima de mim bênção, pode vir maldição. A mãe dele disse, que a maldição que se porventura cai em cima de ti, cai em cima de mim. Obedece a tua mãe e vai. E quando ela chega, ela arma um plano, porque um era cabeludo, o outro já era liso.
ela pega algo, ela pega o cheiro, ela pega uma caixa, ela pega um pai sem poder enxergar, não estava enxergando bem, e ela pega aquilo e coloca sobre os seus braços, sobre o seu corpo, e quando o pai chega, a voz é de Jacó, mas o pelo, mas a palpada é de Esaú, e ele fica na dúvida: és tu meu filho Esaú? Jacó diz: não, sou eu sim, papai. E sua mãe já tinha preparado o guisar, já tinha preparado o cozido e dado a seu pai. Para nós adiantarmos a ilustração da mensagem, Jacó foi e recebeu a bênção. O pai foi e o abençoou. Determinado tempo chega Esaú em casa, cansado: meu pai, me abençoa, já peguei a caça. Ele chega e fala: meu filho, mas eu já te abençoei. Ele: não, meu pai, me dá a minha bênção. E ele diz: não, meu filho, eu já abençoei. E ele descobre que seu irmão Jacó tinha tomado a bênção. Primeira coisa que eu aprendo no mundo espiritual: nunca abra mão daquilo que Deus te deu. Oh, aleluia. Repare que Jacó abriu mão daquilo que Deus entregou nas suas mãos. Muitas vezes nós dizemos: olha, aquilo que Deus colocou na minha mão, ninguém pode roubar. Espera lá, queridos e queridas. Se nós estivermos na direção de Deus, se nós não abrirmos mão, se nós colocarmos na posição, ninguém pode tirar. Mas se você abrir mão, vem outro e pega. Porque a obra de Deus, ela não pode parar, queridos e queridas. Oh, se você acha que você prega muito, Deus levanta outro melhor do que você em seu lugar. Se você acha que você canta muito, Deus levanta outro em seu lugar. Porque a obra não para. A obra não para. Olha para seu irmão e diz: a obra não para. A obra continua. A obra não para. Então Jacó consegue pegar a bênção de seu irmão. E seu irmão começa a relutar ali: não, me abençoa, só tem uma bênção. Não, me dá bênção, me dá bênção. Ele diz: não, meu filho, eu já dei a bênção da primogenitura a teu irmão. Mas quando olhamos para isso, nós olhamos: mas como é que Deus olhou e deixou aquilo acontecer? Queridos, antes de você falar alguma coisa, Deus já sabe o que vai sair da tua boca. Antes de você colocar o pé aqui, o Eterno já sabia que você vinha hoje aqui. Pastor, por que o Senhor está dizendo? Eu te falei que lá no 23, você vai ver Rebeca perguntando a Deus o que era aquilo dentro do seu ventre. Era Deus dizendo para ela: olha, o mais moço, o mais velho se virar o mais moço. Ela entendia aquele mistério que estava acontecendo ali. E passado o tempo, aquilo aconteceu porque Esaú foi abrir mão daquilo que Deus entregou nas suas mãos. Então Esaú fica triste com aquilo. E o tempo passa e há uma lacuna na família de Isaac. Então ele vai, pastor, para sua casa e diz: quando meu pai morrer, descansar, então eu matarei meu irmão Esaú. As palavras, ele disse que mataria o irmão Jacó. A palavra de Esaú, pastor. Ele estava tão ferido na alma que disse que ia matar o seu próprio irmão. Então sua mãe, ouvindo aquilo, chegou ao ouvido do seu pai, pegaram Jacó e disseram: olha, Jacó, vai, pega tudo que tu tem, vai daqui, vai para a casa do teu irmão Labão, porque lá vai ficar lá até a ira, a fúria do teu irmão passar, para que você retorne um dia aqui. E quando nós lemos aqui, Deus teve um encontro com Jacó. Repare que Deus escolheu Jacó, aceitou Jacó, escolheu Jacó, mas não rejeitou Esaú. Foi escolha dele, pastor, abrir mão. E Deus aceita. Se você não quer mais cantar, Deus aceita, você não canta. Se você não quer mais pregar, Deus aceita, você não prega. Queridos e queridas, a coisa que nós fazemos para Deus é involuntária, é por amor, é por graça, é por misericórdia, é por gratidão por tudo que Ele fez por nós. Então o que acontece? Jacó vai embora e tem um encontro com Deus. E Jacó tem uma aliança com o Eterno ali. Ele faz promessas a Jacó. Primeira promessa que Deus faz a Jacó e diz: olha, vai, mas tu vai voltar aqui. Então o tempo se passa, Jacó vai para a casa do seu irmão Labão, para adiantarmos o texto, para me fazer um resumo rápido da história de Jacó. Ele vai para a casa do seu tio Labão, chega lá em casa, trabalha 7 anos dele para conseguir um objetivo. O sogro chega e fala: não, rapaz, o negócio aqui não é do jeito que você quer, não é do jeito que tem o costume lá. Não, mas você me deu a tua palavra. Não, eu dei até a minha palavra, mas a cultura aqui é diferente. Primeiro casa a mais velha, mas depois a outra. Se tu quiser, me serve mais
7 anos. Então 14 anos serviu Jacó para conseguir casar com Raquel. E o tempo que para conseguir se casar com a que ele escolheu. Então o tempo se passou e 14 anos se passaram. Jacó começou a trabalhar e prosperar. Jacó começou a prosperar naquele lugar. Deus abençoou Labão poderosamente por intermédio de Jacó. Então mais 6 anos se passa, 20 anos se passa. O olhar de Jacó não era mais, o olhar de Labão para Jacó não era mais o mesmo. Por quê? Porque Deus tinha abençoado Jacó poderosamente. Nasceram os filhos de Jacó. Jacó começou a prosperar em todas as áreas da sua vida. Um certo dia Deus aparece em visão a Jacó e diz: Jacó, está na hora de voltar. Jacó, está na hora de voltar para Betel. Jacó, está na hora de voltar para Betel. Jacó toma uma decisão, pega suas mulheres, suas famílias e volta. Deus mandou Jacó voltar para Betel, porque o lugar era local original do pacto que reviveu, um pacto divino que ele precisava cumprir o processo na vida de Jacó. Repare que Deus manda Jacó voltar. E Jacó volta, pastor. Jacó volta com toda a sua família. É aqui que nós vamos começar a mensagem nessa noite. Nós já fizemos a ilustração. Repare que Deus manda Jacó voltar para onde? Para Betel. Por que Deus manda Jacó voltar para Betel, pastor? Jacó saiu de Betel sem nada. Jacó saiu de Betel com uma mão na frente, outra atrás. Jacó saiu com Betel só com promessa. Mas quando Jacó volta para Betel, Jacó volta para aquela cidade. Jacó não quer mais habitar em Betel. Deus disse: Jacó, habita em Betel, fica em Betel. Deixa eu dizer uma coisa para você: em Betel tem promessa, em Betel tem aliança, em Betel tem altar. Deus manda Jacó, volta para Betel, para tu te lembrar que o mesmo Deus que fez tu sair de Betel é o mesmo Deus que faz você voltar para Betel. Ele volta para Betel, significa casa de Deus. Mas antes, pastor, de entrar em Betel, ele precisava fazer 3 coisas para poder voltar para Betel novamente. Está preparado aí para ouvir essas 3 coisas que Jacó precisava fazer para voltar para Betel? Primeiro tópico, aleluia, as 3 coisas que Jacó precisou fazer para voltar para Betel. Primeira coisa que Jacó precisou fazer, pastor, para voltar para Betel, é se conciliar com seu irmão Esaú. Pode até estar em Betel, mas tem que ter conciliação. Repare que o primeiro ato que Jacó faz é se conciliar com seu irmão Esaú. Ele separou bois, ovelhas, gado, ele separou muitas coisas e separou-se e dividiu seus filhos em 3 partes e diz: olha, vai na frente, porque se nós encontrarmos Esaú aí, possa ser que ele esteja machucado, possa ser que ele esteja magoado, ele me mate. A palavra do Senhor diz: é melhor você enfrentar uma cidade cheia de exército, cheia de fúria, de que você enfrentar um irmão irado, de que você enfrentar um irmão que te odia, um irmão que não quer mais saber de você, porque você também, por coisas que aconteceu, por feridas do passado, que aconteceu na vida de Jacó precisava se tornar Israel de Deus, e para Jacó se tornar Israel de Deus, Jacó precisava tomar algumas atitudes que iria doer. Jacó volta como um homem muito rico, Jacó volta como um homem próspero, Jacó volta como um homem realizado, pastor. Promessa se cumpriu na vida de Jacó, mas Jacó volta chamando Esaú de meu Senhor, de meu Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso? Ele aprendeu que para crescer tem que descer, que para crescer tem que descer. Quem quer ser o maior do reino tem que ser o menor. Jacó chama Esaú de Senhor, meu Senhor. Jacó se humilha, Jacó não quer saber quem tem razão ou quem não tem. Jacó não quer saber que o que ele fez não foi legal, foi legal, mas entre a comunhão, entre o perdão, Jacó optou pela comunhão. Eu preciso voltar para Betel, eu preciso voltar para Betel, eu preciso levantar altar em Betel, e não tem como eu não usar essas 3 coisas na minha vida para poder levantar altar em Betel. Aleluia. E ele encontra Esaú. Quando ele encontra Esaú,
ele não sabe qual vai ser a reação do seu irmão. O seu irmão, depois de tudo o que aconteceu, abraça e o beija. Então, uma coisa Jacó já fez. Qual foi a coisa? A primeira coisa, se reconciliou com Isaú. Porque nós queremos levantar altar na casa do Senhor. Betel é casa do Senhor. Mas como é que está o nosso altar para poder levantar para Deus em Betel? Pastor, Betel é lugar de habitação, é lugar de levantar altar. Xaramanda, vai doer, mas vai sarar. Porque Deus falou comigo poderosamente: se a meu altar não tiver em dias, eu posso até estar em Betel, mas não posso levantar altar em Betel. Eu posso até estar em Betel, pastor, mas se eu não levantar altar em Betel, e para levantar altar em Betel, eu preciso tirar tudo aquilo que está me aprisionando de eu levantar o meu altar para o Senhor em Betel. Segundo texto, segunda coisa que Jacó precisou fazer, quando Jacó sai da casa de Labão, sogro, as suas esposas, Léia, Raquel, elas pegam algo, pastor, que não era para pegar. A família de Jacó vem toda cheia de vício. A família de Jacó vem toda cheia de coisas, pastor, de heranças que não poderia, de adorar outros deuses, de pegar coisa de costume, de palavra que não condizia com aquilo que Deus tinha chamado Jacó para viver. Deus fala: Jacó, eis aqui, Senhor. Tu vai habitar em Betel, mas para tu levantar o altar para mim em Betel, Jacó, precisamos tirar todos esses deuses que tua família trouxe da casa de Labão. Deus, querido, que estava empatando a presença de Deus de chegar próximo à família de Jacó. Porque Jacó era tido como uma promessa, então Deus estava trazendo Jacó para Betel, para reafirmar sua aliança com Jacó. Para dizer: Jacó, o mesmo Deus que sem nada fez aliança contigo, é o mesmo Deus que cumpriu aquilo que te prometeu. Mas Jacó fez uma aliança com Deus. Pastor, qual foi a aliança? Que Deus trouxesse ele novamente para Betel. Pastor, se nós lemos o texto, Jacó não queria habitar em Betel mais. Jacó tinha esquecido da promessa. Deixa eu começar a ministrar nessa noite. Você pode até esquecer da promessa, mas Deus não esquece jamais. Deus lembra no dia que te prometeu em Betel. Pode passar 10, pode passar 5, pode passar 20 anos, mas o mesmo Deus que prometeu é o mesmo Deus de Betel, é o mesmo Deus que cumpre a sua palavra, a sua promessa em Betel. Jacó volta para Betel. E quando ele volta para Betel, pastor, ele precisa tirar alguns costumes do meio. Porque muitas vezes nós temos que tirar alguma coisa do nosso meio, querido, que está empatando a glória de Deus vir sobre nós. É difícil dizer isso, mas é a pura realidade. Para mim e para a tua vida. Muitas coisas que nós fazemos, pastor, sem prestarmos atenção, está empatando a glória de Deus, está empatando o manifestar de Deus. E a sua mulher pegou aqueles deuses e escondeu. Porque faltava, pastor, reafirmação de aliança na família de Jacó. O Deus de Jacó tinha uma aliança com Jacó, mas ainda não tinha uma aliança com a família de Jacó. Pastor, o que o senhor está dizendo? Evangelho, não adianta você criar o seu filho na risca. É bom, Sansão foi criado na risca. Evangelho é decisão. Vou falar mais uma vez: evangelho é decisão. Repare que Jacó estava decidido a se entregar para o Senhor, mas a sua família ainda estava dúbia, pastor, da dubiedade. E vou provar para você: a mesma Rebeca, a mesma Léia, que dizia quando o Senhor deu seus filhos, deu o nome de Isca, Judá, Levi, deu todos os nomes, davam um significado para aqueles filhos. O Senhor me deu, o Senhor tirou da minha vergonha. Mas foi as mesmas mulheres, pastores, que quando saiu da casa do seu pai, agarrou os deuses do seu pai. O que ela está dizendo com isso? Ela está dúbia, está na dubiedade. E Deus está dizendo: ou você se entrega para mim por inteiro, ou eu não quero a metade. É um Deus que Ele quer você por inteiro, não pela metade. E Ele queria a família de Jacó, pastor, por inteiro e não por a metade.
Então a família de Jacó estava dividida. E a Bíblia diz que o reino dividido ele não subsiste. Então a segunda coisa que Deus fala para Jacó é: lança fora os deuses estranhos que a sua família trouxe da casa de Labão. Deuses o quê? Estranhos. Querido, dá mão de orar para tudo aquilo que não condiz com a nossa prática de vida é estranho para Deus. Deus ele não vai aceitar fogo estranho meu nem teu, ele não vai aceitar oração estranha, ele não vai aceitar profecia estranha. Nós precisamos nos entregar por inteiro ao Senhor. Olha o que o texto diz, queridos e queridas, elas trouxeram aqueles deuses, então foi vários deuses. Por quê? Porque havia uma dubiedade em seu coração. O seu coração estava dividido. E Deus está dizendo para você nessa noite: confie na promessa que Ele te fez. Confie na aliança que Ele fez com você. Porque a aliança que Ele fez com você é eterna. Você pode até esquecer, mas Ele não esquece jamais. 20 anos se passou e Ele não esqueceu da promessa que Ele fez a Jacó. Então Jacó volta e Deus fala para ele: olha, joga fora todos os deuses estranhos que está empatando Jacó. Você levantar altar para mim, Betel. Jacó toma uma decisão, eles tiram o Deus estranho. E precisamos mais. Deus, a terceira coisa que Deus pediu a Jacó: purifica e troca as suas. Não vou falar mais uma vez. Jacó, purifica e troca as tuas. Então eu estava dizendo para Jacó, para a família de Jacó, Jacó, para a casa de Jacó: Jacó, se purifica. Por quê, pastor? Porque sem a santidade nenhum de nós veremos a Deus. Oh, aleluia. É o que Deus está dizendo: Jacó, se purifica. No original, se santifica, se separa para mim, porque a partir de hoje vocês vão habitar em Betel. Vocês não habitam mais na casa de Labão, vocês habitam em Betel. Pastor, por que eu quero habitar em Betel? Porque Betel tem aliança, Betel tem escada, Betel tem promessa, Betel tem presença, Betel tem glória. Oh, em Betel, não adianta querer viver longe de Betel. Você tem que viver em Betel, em Betel, em Betel, em Betel. Ele volta. Por que ele volta? Porque Deus fala: Jacó, volta em Betel, habita em Betel. Oh, fora de Betel você pode até prosperar, fora de Betel você pode até achar que está prosperando, que está crescendo, mas deixa eu dizer uma coisa para você: em Betel tem presença, em Betel tem promessa, em Betel tem direção, em Betel tem um caminho. E ele chega e diz: Jacó, edifica um altar em Betel para mim. Depois que Jacó tirou os deuses estranhos, depois que Jacó se santificou, depois que Jacó voltou para Betel, Jacó com a sua família ergueu um altar para o Senhor. E eu te pergunto: como está o teu altar para o Senhor? Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de você. Ele manda Jacó edificar um altar para ele. Edifica um altar para mim. E quando Jacó, pastor, constrói aquele altar, sabe o que eu aprendo com aquilo ali? O Deus que reafirma a sua aliança estava em Betel. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Tu não falou, Jacó, para eu te levar sem salvo na tua trajetória? Uma promessa se cumpriu. Jacó chegou na casa de seu pai sã e salvo. A segunda promessa se cumpriu. Deus fez Jacó prosperar na casa de Labão. A terceira promessa: Deus trouxe a conciliação entre Isaú e seu irmão. A terceira coisa, a segunda coisa, a quarta coisa que Deus fez foi tirar tudo aquilo dos meios estranhos, do meio do povo da família de Jacó. Para quê? Para que
e se cumprir tudo aquilo que Deus de Israel tinha prometido a Jacó. Repare que quando nós lemos aqui a Bíblia Sagrada, repare que tudo aqui que Deus faz com a vida de Jacó é só aliança. Venha comigo rapidamente, você não fechou sua Bíblia. Olha que tremendo, vamos ler a partir do 11. E chegou a um lugar chamado aonde passou a noite, porque o sol já havia posto. E tomando uma das pedras do lugar, pondo-lhe debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. E então o Senhor estava posto sobre a terra, e uma escada cujo topo chegava ao céu. Eis que os anjos de Deus subiam e descia por ela, e por cima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está, olha que tremendo aqui, na primeira promessa, essa terra que está deitado, eu darei a ti e a tua. Não, lê comigo, querido, com mais fervor, com mais fé. Darei a tua descendência, a primeira promessa, do lugar que ele estava. E a tua descendência será como o pó da terra, dilatará-te-ei para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti, da tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que tenho falado. E o acordar Jacó do seu sono, disse: realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Temeu e disse: qual terrível é este lugar? Este não outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. Jacó se levantou de manhã cedo e tomou a pedra que puseram debaixo da cabeça e pôs como coluna e derramou azeite em cima e chamou aquele lugar de Betel, porém o nome da cidade antes era Luz. E fez também Jacó fez o que com Deus aí? No 20, um voto. Olha só o que Jacó diz para Deus. E fez também Jacó um voto, dizendo: se o Senhor Deus for comigo e me guardar nesta caminhada que vou seguir, e me der pão para comer e veste para vestir, de modo, ó, a segunda coisa que Jacó pede, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus. De tudo quanto o Senhor me der, certamente eu vou ir. Querido, a ida de Jacó para Siquém, pastor, está baseado ele pensava na ida que ele deixou na vida do seu irmão. Olha o que ele pede ao Senhor: se o Senhor me trazer em paz para a casa dos meus pais. Porque Jacó sabia que para ele habitar em Betel, ele precisava se reconciliar com Isaú. E nessa noite o Espírito Santo de Deus te pergunta: qual é o Isaú que está empatando o teu crescimento espiritual? Essa pergunta eu fiz para mim mesmo, e ela dói, ela machuca, pastor, porque faz a gente olhar para dentro de nós. Jacó deixou bem claro o que estava empatando, por que ele estava indo embora, queridos e queridos, porque o seu irmão o ameaçou, o seu irmão disse que ia tirar a sua vida. Imagine você sair fugindo do seu irmão, e depois de 20 anos você voltar, sem saber o que seria. Olha o que Jacó pediu a Deus: olha, Senhor, me dá pão, me dá carne nessa viagem, me traz, mas me traz de volta, em segurança, para a casa dos meus pais. A comunhão com seu irmão para Jacó era tão importante que ele abria a mão, pastor, de toda a sua riqueza para estar bem com Isaú. A comunhão com Isaú era tão importante que ele abria a mão de todos os seus bens para estar bem com Isaú, porque ele faz um pacto com Deus e fala: Senhor, faz ele esquecer, Senhor, faz ele esquecer, Senhor, faz ele
não lembrar mais, faz ele me perdoar. A oração de Jacó foi essa. Pastor, o que, que o senhor está dizendo? Ei, é Bíblia, vamos para a palavra. Lá no livro de Gênesis, quando Jacó prospera, ou quando José prospera, e José sai da casa dos seus pais e vai é vendido pelos seus irmãos. Todos nós conhecemos a história de José é uma história muito linda. Mas José, quando sai da prisão, ele tem dois filhos. José tem um nome, um ele bota no nome, um ele bota o outro. O primeiro ele bota Efraim, o segundo Manassés e Efraim. Deus me fez esquecer de toda a dor e sofrimento que passei na casa dos meus. Deus me fez Não existe coisa em nossas vidas, pastor, que só quem faz esquecer Deus. Não, eu vou falar mais uma vez para você entender. Existem coisas, marcas que carregamos em nossas vidas, que só quem nos faz esquecer é o Eterno. Pastor, prova da Bíblia aí. Vamos lá, querido. Quando Jacó sai da casa do seu pai, olha a aliança que ele faz com Deus, pastor. Ele não diz: Senhor, me volta próspero para Betel. Senhor, me traz de volta para Betel. Mas se o Senhor quer me trazer de volta para Betel, tem que me trazer em paz para a casa dos meus. Então a preocupação de Jacó era voltar bem para a casa dos seus. Então pega isso nessa noite. Betel é lugar de aliança, é lugar de comunhão. Vou falar mais uma vez: Betel é lugar de comunhão. Não é lugar de nós estarmos olhando para a esquerda nem para a direita, olhando para A, olhando para B, porque o que o diabo quer é que você perca o foco. O que o diabo quer é que você não levante altar, porque toda vez que nosso altar está rachado, pastor, nós não conseguimos ofertar nada para o Senhor. Como é que Jacó volta para Betel, pastor, sendo perseguido por seu irmão? Então, para você ter uma ideia, queridos e queridas, quando ele faz as pazes com seu irmão Esaú, ele esquece até de habitar em Betel. Vou falar mais uma vez. Ele pede duas coisas a Deus: traz-me em paz para a casa dos meus pais. Deus falou: vou cumprir, Jacó, tudo que eu te prometi. Tudo que eu te prometi eu vou cumprir. Jacó fica tão feliz com voltar a ter novamente comunhão com seu irmão Esaú, porque pega isso nessa noite. Deus pode até aceitar Jacó, Deus escolheu Jacó, mas não abandonou Esaú, não rejeitou seu irmão Esaú. Glória a Deus. Ele tinha consciência. Então ele volta, quando ele faz a comunhão com seu irmão, ele esquece da outra promessa, que é habitar onde? Pastor, pegou, meu Deus, aí fica difícil eu tomar uma água aqui. Me ajuda em nome de Deus. Quando ele faz as pazes com seu irmão, ele esquece de habitar onde? Em Betel. Aí Deus diz: Jacó, vai para Betel. Jacó, vai para Betel. Mas não é só ir, pastor. Tem outra palavra aí. Ai, estou todo arropiado, eu vou falar de novo. Jacó vai para Betel, mas Jacó habita em Betel. Não é só ir, é habitar em Betel. Jacó habita em Betel, mora em Betel. Não sai de Betel, aconteça o que acontecer. Betel ainda é um lugar seguro. Betel ainda é casa de Deus. Betel ainda é casa de Deus. Betel é casa de Deus. Tem Jacó, tem Esaú. Faz as pazes com Esaú, mas não sai de Betel. Não sai de Betel. Não sai de Betel. Jacó trocou Betel, passou por um momento pela paz na vida da sua vida, na vida de Esaú. Ele não vou fazer as pazes com Esaú, esqueceu de Betel. A gente estamos vivendo ao contrário. A gente estamos deixando de pegar, a gente estamos deixando de olhar para Esaú, abrindo mão de Betel por causa de Esaú. E não foi isso que Deus queria. Ele falou: vai, faz as pazes com Esaú, mas vai para Betel. Não passa lá em Betel, habita, mora em Betel. Por que mora em Betel? Porque Betel ainda é casa de Deus. Porque Betel ainda é casa de Deus. Porque Betel ainda é casa de Deus. Porque Betel, o diabo não quer que você habite em Betel. O diabo não quer que você more em Betel. Jacó sabia, pastor, que tinha ferido muito Esaú, ao ponto do seu irmão dizer: irmão Jair, vou te matar. Quando os meus pais fecharem os olhos, eu vou te matar. E às vezes sofremos afronta em nossas vidas, queridos.
Às vezes sofremos marcas que só o tempo e Deus consegue cicatrizar. Mas eu preciso tomar uma decisão. E qual é a minha decisão? É não abrir mão de Betel. É não abrir mão de Betel. É de me conciliar com Isaú e não abrir mão de Betel. Deus está dizendo, tem pessoas que se encontram aqui nessa noite que precisam se conciliar com Isaú para voltar a erguer altar em Betel. Para voltar a erguer altar em Betel. Aleluia. O texto diz que quando ele faz as pazes com seu irmão, ele fica tão feliz que ele esquece de Betel. Mas uma das promessas do Senhor é: tu vai voltar em paz para a casa dos teus pais e vai levantar um altar para mim, Betel. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Bora colocar nossa casa em ordem para poder levantar o altar para o Senhor. Pastor, que você está dizendo, pastor? Não podemos levantar o altar? Não, temos que tirar algumas coisas do nosso meio. Temos que tirar costumes estranhos do nosso meio para poder levantar o altar. Porque Deus não recebe altar de qualquer jeito. Pastor, prova na Bíblia lá em Reis. Quando o profeta Elias volta, pastor, para levantar o altar, para edificar o altar do Senhor, o que o altar estava? Já é sua de Bíblia, o que o altar estava? Havia rachadura sobre o altar. E Deus disse, Elias pegou, a primeira coisa que Elias fez, o que? Edificou o altar que estava. Eu não sei como é que anda teu altar, não cabe nem saber, é você e Deus neste momento. É você e Deus nesse momento, porque a palavra do Senhor diz, tem um louvor muito lindo que diz assim, vem para cá, Deus, me ajuda a louvar esse louvor em nome de Jesus. Quem já pisou no santo dos santos, não sabe viver, pastor, em outro lugar. Dá um chute na cara de Satanás nessa noite. Procura Isaú. Não é grave, pastor, o Isaú aqui não representava quem nos fez mal. Isaú representava ele que estava ferido. E Jacó chega para Isaú, quem recebeu a bênção de morte foi Jacó. Quem queria pegar Jacó foi Isaú. Mas quando Jacó chegou até Isaú, Jacó não queria saber quem tinha razão, quem não tinha. Jacó não queria saber o que ele fez ou o que ele deixou de ver. A única coisa que Jacó sabia, que ele precisava se conciliar com Isaú, que ele precisava novamente colocar a sua casa em ordem. Deixa eu dizer um recado de Deus para você nessa noite: bota a tua casa em ordem. É difícil, mas não é impossível. Há coisas em nossas vidas que só Deus faz a gente esquecer, mas a gente precisa, pastor, tomar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? Eu vou me colocar na posição. Jacó não queria nem saber o que Isaú ia fazer com ele. Estava disposto até a morrer. Mas ele ia tentar o propósito que ele saiu. Eu vou me conciliar com meu irmão Isaú. Quando Jacó colocou isso no seu coração, Jacó não quis saber, pastor, quem tinha razão e quem não tinha. Isso é estratégia do diabo. Pastor, vamos para a Bíblia, todo no contexto bíblico. A palavra do Senhor diz que quando nós devemos ofertar ao Senhor, se nós soubermos que o nosso irmão está chateado com nós, não é eu, não, é se eu souber que o irmão está chateado comigo, eu devo ir até o irmão, eu pedi perdão a ele, eu não fiz nada, eu posso até, porque muitas vezes erramos, falhamos com as pessoas, e não sabemos que falhamos. Quantas vezes você machuca alguém, pastor, e não sabe quem machucou? Quantas vezes uma palavra que sai da sua boca, às vezes a gente que fala, pastor, não tem noção da palavra que saiu, do que saiu dos nossos lábios, mas machucou alguém, feriu alguém. E nessa noite, em nome de Jesus, se eu te machuquei com alguma atitude, se eu fiz algo que não te agrada, que tu está triste ou está chateada comigo, eu te peço perdão em nome de Jesus, porque a edificação começa no altar, porque a restauração começa no altar. Porque enquanto Jacó não colocou a sua casa em ordem, ele não ergueu o altar. Eu vou falar mais uma vez: enquanto Jacó não edificou a sua vida, a sua família, ele não levantou o altar. O que Deus está falando para mim e para você é: se concilie com Isaú. Mas pastor,
Eu não fiz nada com Isaú. Isaú falou que ia me perseguir. Isaú tá, não é isso que Deus está dizendo nessa noite. Não é isso que a palavra está dizendo. Jacó não chegou para Deus e disse: Deus, mas o senhor viu que eu comprei um negócio na mão dele, né, Deus? O senhor viu que eu fechei negócio com ele? Não. Jacó chega para Isaú. Sabe o que Jacó disse para Isaú? Meu senhor, o teu servo trouxe isso aqui, a família do teu servo. A palavra do Senhor diz que ele disse: querido, pega isso aqui se tu quiser, que eu passei a noite toda estudando a história de Jacó, e estou falando aqui com propriedade do que eu estou falando. Depois você pode meditar em casa. Quando Jacó chega, pastor, todos os seus filhos, todas as suas mulheres, todas as suas crianças, as suas servas, servos, se curva perante a Isaú. Eu vou descer o vídeo, mas meu Deus, se você entende. Sabe o que Jacó está dizendo? Jacó está dizendo: eu abro mão de tudo. Jacó está dizendo: eu abro mão de tudo para ter paz contigo, Isaú. Ai meu Deus! Eu abro mão de tudo para viver a comunhão novamente contigo, Isaú. Porque a comunhão contigo não tem preço. A comunhão é que vai nos levar para o céu. Nessa noite, Deus está dizendo: o que passou, passou. É noite de reconciliação. É noite de você dizer: Isaú, eu estou aqui nessa noite para dizer: vamos caminhar, porque precisamos morar em Betel. Precisamos habitar em Betel. Pastor, imaginei, meu pastor, se Isaú não está, se Jacó não se reconcilia desde com Isaú, como é que ele ia habitar em Betel? Como é que ele ia morar em Betel? Jacó estava disposto e falou: olha, vamos dividir nossa família aqui em 3. Se ele matar o primeiro grupo, tem o segundo grupo, o mesmo propósito. Se ele matar o segundo grupo, temos o terceiro grupo no mesmo propósito. Eu posso até perder metade da minha família, mas eu não perco a oportunidade de comunhão com Isaú. Eu vou descer o nível dessa vez do céu. Ele dividiu a família em 3, pastor, porque ele sabia que o primeiro grupo poderia morrer. Ele sabia que o terceiro, o segundo grupo poderia morrer, mas o seu coração dizia: eu posso até perder o dinheiro, eu posso até perder boa riqueza, família, mas eu não perco a oportunidade de ter comunhão com Isaú. E quando ele chega perto do seu irmão, ele se prostra diante de Jacó, de Isaú. Alguns vão dizer para ele: não precisa disso não, levanta, se coloca de pé. Porque todo aquele que se humilha perante o reino do Senhor, o Senhor cresce. O Senhor enlarguece a tua tenda para a direita e para a esquerda. Essa é uma atitude nobre de quem quer habitar em Betel. Quem quer só passar em Betel não está nem aí, não está nem entendendo o que está saindo dessa mensagem nessa noite. Mas quem quer morar em Betel sabe do que eu estou falando. É difícil, é. Ei, 20 anos sem ver o seu irmão, 20 anos sem saber a notícia dos seus pais. Mas ele sabia que com seus pais, pastor, ele saiu em paz. Ele só não saiu em paz com Isaú. E Deus está dizendo para você nessa noite: ei, aquilo que está tirando a tua paz, aquilo que está te incomodando, não é tempo de dizer quem fez ou quem deixou de fazer. O importante é que nós voltamos novamente a ter comunhão com Isaú. O texto não diz que Jacó, o texto deixa bem claro que eles ficaram felizes, pastor, mas não deixa bem claro, pastor, você andar um na casa do outro. Não é isso que eu estou dizendo, querido. Você ter paz com alguém é você ver aquela pessoa. Não é você esquecer o que aquela pessoa te fez, que você não é, você não tem que cuidar de ninguém, você não é maluco, não sou doido aqui, sou hipócrita aqui. Mas é você lembrar do que ela te fez e aquilo não te trazer mais dor. Eu vou falar mais uma vez, é você lembrar até daquilo que ela te fez, pastor, mas isso não te trazer mais dor. E isso prova que Deus te sarou. Isso prova que você decidiu ser sarado. Isso prova que você decidiu a ter comunhão com Isaú. O que o diabo quer em nosso meio é isso, pastor, é divisão. O que o diabo quer é que você venha para cá, para Betel, e não habite em Betel. O diabo não quer que você venha para Betel. Ele quer que você passe em Betel, mas Deus quer que você more, habite em Betel. Pastor, o que significa Betel? Casa de Deus.
mais uma vez, casa de Deus. Olha onde a igreja do Senhor está reunido, a casa de Deus se faz presente. O diabo quer tirar a reunião de nosso meio. Deus está dizendo: não, eu sou o Deus de Betel, eu sou o Deus de promessa, eu sou o Deus que vou cumprir tudo aquilo que eu te prometi. Há um bálsamo de milhares sobre a tua vida. Deus está sarando o teu coração nessa noite, está tirando toda a dor e sofrimento, está fazendo você superar e esquecer, porque você precisa viver algo sobrenatural da parte de Deus. Você precisa deslanchar o teu ministério. A filha de Jacó mudou. Algumas pessoas dizem que quando Jacó lutou com o anjo, e eu respeito teologicamente o pastor falando, se a gente for olhar, é algo tremendo teologicamente falando, mas para mim a vida de Jacó é mudada quando ele volta a ter paz com seu irmão Esaú. Ele é mão de tudo para ter paz com Esaú novamente. Tudo que ele ganhou, tudo que ele prosperou, ele falou: Esaú, eu te dou tudo. Jacó, o que você quer de mim? O que você quer de mim em troca, Jacó? Só paz contigo, meu irmão. A paz excede todo entendimento. Ei, a paz reina. Jesus é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. A paz chegando aí no teu coração. Deus está trazendo paz. Deus está trazendo paz novamente para mim e para a tua vida. Deus está trazendo paz. Porque tem coisas que acontecem em nossas vidas, querido, que a gente fica sem entender. A gente questiona Deus: por que isso, Deus? Por que eu e minha casa temos que passar por isso? Mas Deus está dizendo: filho, há coisas que não vão te matar, mas vão te deixar mais forte. Só Deus sabe o que eu passei esse ano de 2025. Só Deus sabe o que é minha casa, o que eu passei para minha casa continuar de pé. Só Deus sabe o que eu passei e venho passando. Assim você me vê chorando, você me vê sorrindo por dentro, por fora, muitas vezes sangrando por dentro. Sabe por quê? Porque eu não abro mão de habitar em Betel. Quantas vezes eu não estou bem, eu não estou legal, mas eu estou aqui, porque eu sei que eu fiz uma aliança com o Deus de Betel. E nada vai me afastar do amor do Eterno. Nada vai me afastar do amor dele. A profundidade, a tristeza, a nudez, a fome, a peste, a perseguição. Ele me deu o caminho, ele me deu o destino, ele me deu a direção. Ele diz: suporta, 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 suporta. Escudo espiritual da tua vida. Deus está calçando os teus ossos, dizendo: levanta, levanta, levanta. Tu está vivo, não te matou, vai te deixar mais forte. Para quê? Para viver o sobrenatural do Senhor na tua vida. E eu não estou falando de coisas financeiras, eu estou falando do mundo espiritual. Porque Deus nunca vai deixar você passar por aquilo que você não vem para passar. Aprenda uma coisa nessa noite: todos nós passamos por circunstâncias nessa vida, por tudo, mas o Senhor nos sustenta, o Senhor nos coloca de pé, nos capacita, porque lá na frente vai valer a pena. Lá na frente vai valer a pena. Lá na frente vai valer a pena. Porque quem não tem o mundo espiritual, pastor, quem não tem o mundo espiritual, a nossa família joga em nossa cara. Tá vendo? Fica todo dia na igreja aí. O que aconteceu isso contigo? Eu vi de um próprio familiar meu que disse: cadê Deus que não interviu nessa situação? E aí, o que dizer? O que falar? A única coisa que vem no meu coração é: eu sei que o meu Redentor vive. Ainda que eu não entenda o que aconteceu, ainda que eu não entenda o que eu estou vivendo, lá na frente eu vou entender que Deus, Ele sempre em meio às nossas fraquezas e dificuldades dele, Ele sempre vai cuidar de você. Ainda que você não veja, Ele está te guardando. Ainda que você não veja, Ele está te guardando daquela amizade que dá risada na tua frente, mas não suporta ver o teu sorriso. Aí você fala: mas Senhor, eu não fiz nada, eu não incomodo. Queridos e queridas, se você está num lugar onde o diabo
não está se levantando contra você, tem alguma coisa errada. Eu vou falar mais uma vez. Não é que eu não estou pregando aqui para ninguém viver debaixo de tribulação, viver atribulado, não. Mas se o diabo não se levanta contra você, querido, você não está sendo salvo. Você não está edificando ninguém. Então você não está incomodando o diabo. A tua prática de vida não está incomodando o Satanás, que ele fala, deixa ele quieto. Mas quando o diabo ele começa a se levantar contra você, quando ele começa a te perseguir, é porque você está na direção do eterno. É porque você está na vontade do Deus. É porque você está incomodando Satanás. Você está sendo luz. Você está gerando luz. E quando você gera luz, traz à tona aquilo que está no oculto. Então, para nós encerrarmos nossa mensagem nessa noite, 3 coisas que Jacó fez para que ele pudesse edificar altar para o Senhor em Betel, para que ele pudesse morar em Betel. A primeira coisa que Jacó fez foi se reconciliar com seu irmão Esaú, a coisa mais importante que Jacó fez no meio do seu ministério. A segunda coisa que Jacó fez foi lançar fora todos os deuses que a sua família, que a sua esposa levou da casa do seu pai Labão. Betel não é lugar, pastor, de trazer fogo estranho. Betel não é lugar, pastor, de a gente trazer coisas do Egito para botar em Betel. É por isso que a igreja hoje tem muitas coisas no nosso meio que está acontecendo, pastor. É porque nós estamos querendo trazer o mundo para dentro da igreja. Deus está dizendo, pode até ficar, não pode levantar o altar para mim. Repare que a família de Jacó veio toda com Jacó, mas para entrar em Betel, pastor, teve que se colocar na posição. Para entrar em Betel, teve que abrir mão de algumas coisas que estavam impactando a presença do Eterno. Porque não pode prestar altar para habitar em Betel de qualquer forma, querido. Tem que haver mudança para poder habitar em Betel. Pode até passar em Betel, pastor, mas habitar em Betel não. Eles vieram com os deuses estranhos do Egito. A segunda coisa, a família de Jacó, pastor, teve que se purificar. Trazendo aqui um bom português, elas teve que se santificar, pastor, para o Senhor. Porque o Deus que nós servimos é santo. O Deus que nós servimos é santo. Tanto é que os anjos ficam 24 horas dizendo: Kadosh, 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 traduzindo santo, 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 santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Então a família já começaram o que? Se santificar. E o que é santificação, querido? Se separar para Deus. Abrir mão, pastor, de algumas palavras, algum jeito de andar, de se comportar, para poder habitar em Betel. Porque Betel não se habita do jeito, tem que se habitar ao jeito de Betel. O problema hoje é que nós queremos mesmo. Queremos achar um Betel, um lugar onde tem Betel que nós. Não, esse Betel aqui não é da vida aqui, não. Em Betel, querido, tem doutrina. Em Betel tem direção. Em Betel tem santidade. Em Betel tem palavra. Em Betel tem promessa. Em Betel tem sobrenatural. Em Betel tem aliança. Em Betel tem restauração. Em Betel tem transformação. Em Betel tem mudança de vida. E em Betel tem altar. Amém? Então Deus fala para Jacó: Jacó, santifica o teu povo, santifica os teus, para poder entrar em Betel novamente, para poder morar em Betel. Então Jacó fez o que? Separou os seus para poder edificar um altar para o Senhor. Resumindo a mensagem, o quarto, Deus mandou ele habitar em Betel. Para que Deus mandou Jacó habitar em Betel? Olha que tremendo. Vamos lá. Para que se cumprisse tudo aquilo que Deus havia prometido a ele, para que a sua aliança fosse reafirmada com Deus. Porque Deus estava lembrando para ele, sabe assim, pastor, dizendo: olha, o mesmo Deus que te fez sair sem nada é o mesmo Deus que se encontra hoje em Betel. Sabe o que Deus estava dizendo para Jacó? Jacó, eu sou o mesmo e não mudo.
Eu sou o mesmo Deus de Jacó que há 20 anos te espero no mesmo lugar, em Betel. Oh, aleluia! Deus marcou um encontro com você em Betel. Betel é casa de Deus. Ele está aqui nesta noite. Ele marcou um encontro com você. Cadê aqueles que veio encontrar com o Senhor em Betel? Cadê aqueles que querem habitar em Betel? Aleluia! Pode aplaudir o Senhor, da honra, toda a glória, todo. Então, em Betel, Deus reafirma tudo aquilo que Jacó pediu para Deus, pastor. Jacó pediu para Deus. Olha, tudo aquilo que Jacó pediu para Deus, Deus fez na vida de Jacó. Amém? Biblicamente falando, a primeira coisa que Deus fez foi o que? Reconciliou Jacó com seu irmão Esaú. A segunda coisa, a primeira coisa que Deus levou Jacó sobre ser salvo para a casa do seu pai, seu tio Labão, irmão da sua mãe. Lá, Deus prosperou a vida de Jacó. E Jacó falou para Deus: olha, tudo quanto o Senhor me der, certamente devolverei o dízimo. Então foi a primeira vez que nós vemos a palavra, né, depois de Abraão, sobre dízimo. Nós vemos Jacó falando também dízimo. Né? Então, voltando, a outra coisa foi o principal que Jacó pediu ao Senhor: Deus, eu não quero nem prosperidade, a única coisa que eu quero é que o Senhor me traga em paz para a casa dos meus pais. Então, a comunhão com Esaú, houve a comunhão com Esaú. A terceira coisa, querido, foi que Deus falou para ele, que Deus falou: Jacó, essa pedra que tu colocou aí por testemunha, Jacó, ela tem que testemunhar a tua volta. Até as pedras, pastor, quando houve promessa, as pedras vêm se cumprir. Então, eu vou falar mais uma vez. Quando Jacó deitou, tinha o quê? Uma? Quando Jacó voltou, pastor, aonde Deus mandou Jacó construir o altar? Não, vou falar, irmão, já pegou? Meu Deus, que revelação profunda. Jacó, quando saiu, fez uma aliança com Deus aonde? Quando Deus volta para cumprir a aliança que tinha feito com Jacó, para cumprir tudo aquilo que prometeu Jacó, aonde que Deus pede o altar, Jacó? Fala mais alto, querido. Não, você não entendeu. O Deus de aliança, aquele Deus que promete, é o mesmo Deus que cumpre. Pode passar o tempo que passar, a promessa vai se cumprir, porque não foi promessa feita por homem, foi promessa feita pelo Eterno. Fica tranquilo, continua em Betel, porque a promessa vai se cumprir em Betel. Amém? E assim, queridos e queridas, estou muito cansado, estou pela graça de Deus, né? Mas compromisso com Deus é isso. Não importa como você esteja, o importante é que você tem que estar, né, vindo à casa do Senhor. E essa foi a mensagem que Deus falou ao meu coração e falou comigo.